Mais assunto para, claro, a gente tinha que ter a análise de Fernanda Manhota, que estava de férias enquanto veio toda essa história de tarifaço de Donald Trump. E agora estamos no nosso countdown aqui na contagem regressiva, Manhota. E a grande questão: há caminhos para o Brasil reverter esta tarifa de 50% anunciada por Trump? Será que este caminho de postergar o prazo para as negociações ainda pode haver uma luz no fim do túnel nesse sentido? Olha, Yuri, vou te responder, em primeiro lugar, a minha avaliação, feito o balanço geral, e depois vou dissecar de onde ela vem. A minha avaliação pelo balanço geral, nesse momento, é uma avaliação muito pessimista. Me parece não haver espaço para um adiamento do início dessas tarifas, e nesse momento, tampouco um espaço para negociação de uma eventual redução. É claro que esse momento vai chegar, e é claro que essa negociação vai acontecer, existem pressões políticas e econômicas que vão levar a essa direção, mas conversando hoje, eu passei boa parte da minha manhã conversando com diplomatas brasileiros, representantes importantes, gente graúda do setor privado e, evidentemente, autoridades e lideranças nos Estados Unidos. E é um uníssono, esse pessimismo não vem apenas de mim. Eu até fiquei pensando, nossa, voltei de férias e vou chegar lá, a cavaleira do apocalipse, com uma negatividade total, e fui me cercar de outras vozes para ter certeza que eu não estava assim excessivamente negativa. E de fato não é nada que seja apenas meu, viu, Yuri? É contaminação geral. Eu vou reproduzir para vocês algumas das frases mais emblemáticas que eu ouvi hoje. Das frases mais emblemáticas que eu ouvi em Brasília: clima total de pessimismo e a imposição das tarifas no dia 1º como um cenário dado. Ouvi isso de mais de uma pessoa. Depois, em relação ao setor privado, uma das frases mais repetidas em diferentes paráfrases, né, com outras palavras: esse é o pior momento das relações ao longo da história para a relação do setor privado em particular. Então, muito negativo. E em Washington, é curioso, porque eu já tinha visto isso repercutindo aqui no Brasil por algumas vozes, e eu acho que todo mundo está conversando com as mesmas pessoas, porque a frase que eu mais ouvi foi: olha, antes de melhorar, ainda vai piorar muito. Foi o que eu ouvi nos Estados Unidos. E não foi de uma, de duas pessoas. Tudo isso que eu estou dizendo é um compilado de várias conversas que aparentemente sinalizam de uma maneira mais cética, pessimista, negativa, numa direção ainda muito delicada. Eu diria, viu, Yuri e Débora, que quando a gente olha para essa semana de agora, existem 3 perguntas assim, centrais que a gente precisa se fazer, né? Em primeiro lugar, e aí tem a ver com o que a gente tratava logo aqui antes dessa entrada, são sobre os canais de diálogo. Quer dizer, existem canais de diálogo, e mais do que isso, os canais que estão sendo construídos, eles vão direto ao coração do processo decisório, porque veja só, para quem conhece processo decisório de política comercial nos Estados Unidos, essa é uma experiência totalmente fora da curva. Não vai adiantar sentar com o comércio nos Estados Unidos, não vai adiantar sentar com a USTR, não vai adiantar ir pelas vias institucionais padrão. Essa decisão está concentrada na Casa Branca e, particularmente, no máximo, está dedicada em alguma medida ao Departamento de Estado. Então, o processo, que usualmente é técnico, economicista, é até pensando em política comercial mais dura, nesse momento está contaminado de política. Então, essa questão dos canais de diálogo um ponto central. Não adianta falar com o meio Estados Unidos se não falar com o canal que importa. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: qual é o caminho da barganha, né? Quer dizer, nesse momento, é claro que ninguém vai dialogar e discutir, enfim, né, decisões judiciais do Brasil. Isso não tem nem cabimento. Mas em algum momento é preciso compreender o que pode ser barganhado. Vão ser as terras raras e os minérios críticos, por exemplo, leverage que vai balizar os Estados Unidos, né? E por fim, para concluir, algo que vai também determinar se essa crise vai ser longa ou curta é se o Brasil vai retalhar. E aí eu concluo, Yuri, dizendo algo que me parece muito interessante.
Talvez uma experiência histórica que a gente possa usar como referência é o caso do algodão. O setor privado pressiona hoje o governo para que a retaliação venha aos poucos, venha leve, venha na sinalização progressiva. E o governo tem isso à disposição. Agora, se o governo quiser bater de frente numa retaliação de sobretaxa de 50%, ou taxando Big Tech, ou até indo para patentes, aí a escalada vai ser grande e a crise vai ser longa. Então, esses são os 3 elementos que eu observaria ao longo dessa semana.